Boa noite, caros confrades. Bem-vindos à nossa biblioteca aqui em Florença. E nós estamos aqui, você já sabe por quê? Porque este é um Enciclopipe. E aí, Brian? É um Enciclopipe. Nossa, mas tá muito eco aqui nessa sala hoje, Maurício. Acho que não tem livro suficiente, tem que comprar mais aqui, cara. É que conhecimento é desnecessário, Brian. Mas vamos aproximar a câmera pra ver se some esse barulho, cara. Aproxime. Pelo contrário... Opa, Agora ficou Pelo bom. contrário, meus caros confrades, conhecimento é muito importante, né, Trauê? Com certeza. Só isso que tu tem a dizer? Mas eu vou dizer mais o quê, cara? Bom, assim, conhecimento ele é muito importante desde que você use para alguma coisa na sua vida, né? Certo. Tá certo. filosofando, Conhecimento tá? desnecessário é desnecessário, né? Conhecimento necessário é desnecessário. Tá, muito bem. Pra Agora ver eu entendi a exemplo- tua filosofia, Por tá? exemplo, não sei, uma pessoa que trabalha normal vendendo, sei lá, colchão, pra que é necessário que ele saiba quantas constelações existem, tá ligado? Esse nexo, entendeu? Bom exemplo. Tá certo. Perfeito. Mas nós estamos aqui, né, meu caro Brian, para falar sobre conhecimento de tabaco. E hoje um assunto que eu acho bastante pertinente e interessante, né, Brian? Exatamente. Muita gente tem dúvida do que a gente vai abordar hoje aqui no episódio. E é um assunto interessante para todo o público cachimbeiro, desde o iniciante, o intermediário e o avançado, né? Com certeza. Bom, eu estou aqui no meu Rigoletto de Oliveira, fumando um Dolce Diablo, Olha só. que me converteram É. aos aromáticos. E vocês, caros confrades? Cornicobzinho aqui, eu não lembro agora o modelo, mas enfim. E estou fumando também, Maurício, Dolce Diablo. Só falta o trau agora. Eu estou com um merchan africano fumando Sherlock Holmes, que não deixa de ser um primo, né, Sim, desse tabaco aí de vocês, né? é a mesma base, né? É verdade. E para começar, meu caro Trauer, explique para a nossa querida audiência, aos nossos web espectadores, o corte do tabaco é importante? Faz alguma Bom, diferença? faz. O corte do tabaco, ele cara, ele é tudo, pô. Né? Você coloca um tipo de corte no seu cachimbo, depois coloca outro, ele se comporta completamente diferente, né? Digamos, a mesma mistura dos mesmos componentes, num corte diferente, vai dar só uma queima diferente, vai dar sabores diferentes, uma fumaça. Explica isso. Porque é o seguinte, você pega, vou dar um exemplo primeiro de cachimbo, tá bom? Você pega um cachimbo de R$ 100, né? Vamos supor que você comprou um cachimbo, não sei, você comprou um cachimbo de R$ 100, aí você passou por um cachimbo de repente de 250, né? Eles vão ter diferenças na fumada? Vão, mas o que vai influenciar mesmo são os tabacos e os cortes dos tabacos, né? Que você vai colocar nos cachimbos. Por exemplo, dependendo do corte, vai dar menos fumaça, vai dar mais fumaça. Para aqueles que são aficionados em fumaça, isso é talvez um ponto a ser dito. Para as pessoas que querem saber de intensidade de sabor, né? Dependendo do corte, também vai diferenciar. Né? Questão também de cadência, né? O jeito que você vai manter o tabaco aceso ali e também a temperatura que o cachimbo vai ficar, né, com determinado corte de tabaco, isso também influencia. Inclusive, a temperatura que o cachimbo fica influencia diretamente no sabor e notas. Né? Então, é extremamente importante que você que está conhecendo o universo do cachimbo, né? Agora que você chegou nesse Enciclopipe, se você não viu os outros, veja os outros primeiro, que são importantes tão quanto, né? Para depois vir para cá, porque saber dos cortes de tabaco é o que vai te dar a base para entender o porquê, de repente, um flake, um plug, ele vai, de repente, custar mais caro do que o Ribbon, que é o primeiro tabaco que a gente vai falar aqui.
Isso Meu aí. caro Brian, quais cortes nós vamos falar aqui hoje? A gente vai falar aqui hoje de um corte que é o básico, né, que é o ribbon, né, o corte em tiras, famoso corte em tiras, né, e algumas É, variações dentro do ribbon, né, que é o shag e o picado, né. bom. E o que seria o ribbon, então, meu caro Brian? O ribbon é um corte em tiras, né, ele tem, como que eu posso dizer, eu vou até tentar mostrar aqui, esse tipo de corte para o pessoal entender, né. Ele é uma tirinha, ó, vou mostrar aqui, eu não sei se vai pegar muito bem, mas ó, isso é o ribbon. Vou pegar uma folhinha aqui pra galera ver, espera aí, aqui ó, tentando pegar aqui. Espera aí que esse tabaco aqui não, a galera É não o vai Cavendish, conseguir. ele é meio úmido, né? É, ele é meio Meio úmido. Deixa eu pegar Ó, um, eu acho que eu consigo aqui mostrar. consegue? Pronto. Acho que sim. Deixa eu tentar só. O Trau Aqui, ó. tá de branco, vai dar pra enxergar Mais melhor fácil, ali. Uhum. exatamente. Ó, pegar uma tira. Isso aqui é uma tira de ribbon tabaco. em inglês é Ó, tira, né? ó, É Isso, é uma fita. é tira. fita. Tá vendo? Tá vendo aqui, gente? Uhum. Não porque não tá na Não câmera. tá na Tá? câmera, É Trau. isso que eu tô pedindo pra vocês me Mais pro orientarem. alto. Aí. Aqui, ó. Você É não- uma tira de tabaco, É isso né? aí, isso aí. E é importante falar que o ribbon, ele não tem uma regra da grossura do ribbon, tá? Assim, o ribbon, ele não pode ser tão fino, né? Se não virar shag. Senão vira shag. Mas o ribbon, eu já vi tabacos com ribbon um pouco mais grossos, Uhum. tá? Uhum. Então, ele não tem uma padronagem, tá? Isso eu já digo pro caros webspec, né? E ele não vai ter uma padronagem, tipo, todas as marcas de cachimbo Brasil afora vão fazer idêntico o ribbon, não. Mas ele é uma coisa convencional ali, o nome e O o formato. O formato. formato. A forma, Eu vou né? passar Não o uma. acidente, né? Quem quer falar E... filosoficamente, o acidente vai ter ribbon mais comprida. Por exemplo, os tabacos da tabaconista, aquele neutro, o menta, eles têm ribbons bem compridinhos, cara. É um Uhum. corte que eu gosto. Se você pegar, sei lá, um Rory Act da vida, ele é em ribbon também. Só que ele tem as ribbons bem menores, Sim. né? Uhum. O que define ele ser ribbon, shag ou outro é a largura do corte dele, né. E Uhum. geralmente a largura de um ribbon, não que é regra, né, mas geralmente a galera corta entre 4 a 6 milímetros, né, o ribbon. Isso. Alguns cortam Sim, até 7 e tal, mas é mais ou menos isso. isso. E depois, se faz um ribbon muito curto, vira tabaco picado também, né? Exato. É, é, Aí já não é mais ribbon. Mas é, isso é um limite ali que é meio é meio vago, né? complicado. Não é É uma coisa complicado. definida, não tem definição. É complicado porque, como a gente colocou de exemplo o tabaconista, né? Por exemplo, a gente vai falar do chocolatier, né? O chocolatier, ele é um corte em ribbon, só que é um ribbon fino, tão qual, que pode ser confundido com um shag, né? É quase um shag. É, ele tá no limite, né. Ele tá no Mas limite. é que se É, você pega um shag tipo Five Brothers ou Dark Bird's Eyes, você vai ver que é bem mais fino, bem né? mais fino. Ele chega, É, ele é tão fino que quando você pega, ele vem num chumaço, né? Ele se enrosca e É. ele vem num chumaço. Geralmente a ribbon, você puxa ela vem sozinha, né? Ela não vem com aquele chumaço, É. né? O Então, shag, pra quem gosta de doces, lembra muito aquele fio de ovos, né, mais uhum, uhum, ou menos, o cabelinho de anjo, é tipo um shag, né, é. vamos dizer assim. Ou aquele macarrão bem fininho que parece um cabelo, também é bem É, uhum. parecido. isso aí. Mas o que diferencia, né? Eu acho que a gente não vai falar em ordem, né? Um por outro, né? A gente vai ficar mesclando em assuntos, né? Uhum. Pode ser? Então perfeito, porque aí fica mais fácil. Porque o shag, né? O shag, ele é um tabaco não necessariamente para cachimbo, né? Normalmente ele é pensado pela marca muitas vezes para enrolar, para fazer um cigarrinho, né? A gente tem como, por exemplo, a Amsterdã, a Five Brothers também, American Spirit. American Spirit, É. né? Que é uma marca americana ali. Então, são tabacos mais pensados para o cigarro, né? Mas isso não impede de você ter uma boa experiência no cachimbo. O que vai acontecer
com o seu cachimbo fumando um shag? Algumas coisas. Primeiro que a fumada vai ser tendenciosamente mais rápida, né? Eu acho que vocês concordam com isso. Ela vai ser mais rápida e ela também vai tender a esquentar mais, né? Sim. E também, lógico, uma questão de estrutura até de alguns cachimbos, ela vai tender a entupir mais o cachimbo, né? Então, assim, tem vantagens, tem desvantagens. Tem muita gente, inclusive, que usa tabacos em shag para fazer misturas com outros tabacos para cachimbo, tanto em ribbon, tanto em tabaco picado, né? Para dar volume ali, dar uma certa temperada. É bem válido, né? Eu conheço gente que fuma Five Brothers puro, assim, né? Normal. Porque o Five Brothers é um Burley, né? Então ele é um Burley. tabaco bem, É. bem fortinho, assim, bem legal. Então, assim, para quem gosta de Burley puro, Five Brothers, por exemplo, ele é bacana. Mas a característica que eu vejo, né, pessoal, do shag é realmente essa de esquentar mais e a fumada ser mais rápida. E outra, né, do shag, me corrija se estiver errado, mas ele geralmente fica mais seco. Por ser mais fininho, assim, ele tende a perder a umidade muito fácil. É nesse ponto que eu ia entrar, que eu ia abordar, Maurício. O shag ele é utilizado muito para cigarro justamente por isso. É. A umidade perde mais rápido, porque entre um shag e o outro ali, né, ele tem muito oxigênio, né, passando ali entre eles, e aí acaba causando esse negócio de perca de umidade, né. Então por isso que o cigarro, geralmente, ele é utilizado nesse formato aí em shag. E Uhum, no cachimbo ele tende a esquentar justamente por isso também. Tem sim, menos umidade. E geralmente o shag a galera usa ele muito em, como você falou, em Burley e em Virgínia, né. sim. O shag ele é bom para o cigarro justamente por isso, né, Brian? Porque você não vai precisar reacender o seu cigarro boladinho ali com o Uhum, shag, porque ele queima quase que por conta, por Uhum. ser mais seco, né? é, Então ele é muito bom. Se você fizer um cigarro com o ribbon, vai dar certo. Mas por ele estar mais úmido, de repente um cigarro com o Dolce Diablo, cara, vai ser excelente, mas você vai ter talvez uma certa dificuldade ali de manter ele aceso, se exatamente. você Uhum. não tiver uma cadência ali mais frequente, né? E tem uma coisa que é interessante, né? Como normalmente as pessoas bolam o cigarro com papel seda, né? Bom, se fosse úmido, ia. Imagina o aspecto feio que ia ficar, né, velho? É, Então, assim, é É uma verdade. característica realmente a umidade, né? Eu deixei passar essa também, que. Mas o shag no cachimbo, cara, eu acho que ele é melhor pro cigarro do que pro cachimbo. Porque no cachimbo ele esquenta muito realmente, né? Você acaba, se você não comprimir direito ali, ele pode ficar meio ruim de acender e tal. E por ele esquentar muito, ele pode amargar é. no cachimbo, A né? galera Pode usa ficar muito, mais forte do que o tabaco realmente é. sim. A Então, galera usa muito até em cigarro de palha também o shag, né. isso. Eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês recomendam o uso do tabaco em shag para cachimbo? Pode ser o que é que pode ser comigo primeiro falar? Pode ser, Brian. Pode Eu não ser. recomendo. Por Eu quê? também não recomendo. Por causa que ele esquenta muito, pode amargar, como o Maurício falou, e esse esquentar no seu fornilho, dependendo da madeira que o seu cachimbo é, ele pode rachar, pode quebrar. Eu, na minha experiência, Trauer, comprei o Five Brothers como tabaco para cachimbo, fumei uma ou duas vezes no cachimbo, não apreciei tanto, não gostei tanto. Depois eu comecei a bolar o cigarrinho com ele, com a seta, né? E é bom. No cigarrinho ele é bem melhor do que no cachimbo. Então, eu aconselho, se você for comprar um shag, pode ser até o Dark Bird's Eyes, que já me agrada mais no cachimbo, mas mesmo assim eu prefiro fumar ele no cigarro. Isso aí. Eu vou dar uma resposta diferente e vou explicar por quê. Se a pessoa, né, o confrade que está assistindo, tem um cachimbo muito pequeno, né? Por exemplo, eu tinha o pito de barro, né? Que ele tinha um fornilho bem pequeno e era bem legal fumar tabaco em shag nele, né? Porque ele não esquentava tanto, né? Quando o fornilho é menor, menos tempo lá de fumada, ele esquenta menos.
se fosse um fornilho grande, né, de ficar ali um fornilho que abastece 40 minutos de fumada, mais ou menos, né, ele ia esquentar demais, né? Eu acho que dependendo do cachimbo, né, ele pode ser interessante e dependendo também da proposta do cachimbo para o confrade, né? Vamos supor que ele queira intencionalmente fumadas rápidas, né? Porque ele fuma cachimbo fazendo alguma coisa corriqueira, né? No Ou intervalo? no intervalo da empresa, no horário do cafezinho, eu encaixo, eu vejo possibilidade de encaixar o shag, sim, para fumar o cachimbo. E tem uma vantagem também. Relativamente é mais fácil encontrar tabaco em shag, né? Porque hoje é muito comum tabaco para enrolar cigarro. Então é uma coisa conveniente. Então, assim, não só o Amsterdã, mas tem Juriti, né? Tabacos que são em corda, mas são cortados bem fininhos para ser o shag, né? Então, eu acho que convenientemente, se convir com a pessoa ali, acho que vai ficar legal, sim. Eu concordo contigo, até porque eu vou te botar um detalhe. Quando o fornilho, você pega um cachimbo de barro, por exemplo, que o fornilho é bem pequeno, às vezes o ribbon, dependendo do tamanho da ribbon e tudo mais, dependendo da mistura, você não consegue nem preencher direito o fornilho, de tão pequeno que ele é. Eu recebi Aham. de presente um cachimbo maravilhoso ali do Gabriel Severino, que o fornilho realmente é bem pequenininho. Uhum. Ó, Botar o ribbon ali não é legal, cara. Um shag é bem melhor. ó também do Isso, fornilho, ó. Esse é, aqui é o dedo mindinho, ó, Uhum. e não cabe. isso, Então, exatamente. assim, é um cachimbo com fornilho pequeno, né? Então, assim, eu acho bem apropriado o shag para esse tipo de cachimbo. E também tem uma outra questão, né? O não só o cachimbo de barro, né? Mas a gente vê vendendo no mercado aqueles mini cob, né? Também que é bem interessante para isso. Existem. Quando o cachimbo é muito pequeno, eu costumo chamar de pito, né? Uhum. Não é nem de cachimbo, é pito. Eu acho que se a pessoa tem um pito no carro, né? Alguma coisa para fumar em algum intervalo, eu acho que tá valendo, cara. Muito bem. Esclarecido. E entendido e aprovado a sua ideia, Eu né? continuo discordando, mas tudo bem. Mas é que você usa o cachimbo para outra finalidade. Não, não, eu discordo por causa do sabor que vai vir. Vai vir um sabor apimentado e quente, por isso que eu discordo. Ah, não, tudo bem. É, E eu vou ressalvar uma outra coisa do Shag. Realmente, no cachimbo ele não vai ser as suas melhores fumadas. Isso aí sim eu concordo com o Brian. É, nesse sentido. Tá, concordo. e bolar o cigarrinho no intervalo também é tranquilo, né? Uhum. Uhum. Então tá. E o tabaco picado? O que vocês me dizem? Eu tenho um Hum. pra mostrar aqui, Maurício. A galera que A minha pergunta para iniciar esse assunto do tabaco picado: é necessariamente um tabaco de qualidade inferior? Vocês eu, teriam um exemplo de dizer um tabaco picado que seria considerado um tabaco de elite, assim, um tabaco bom? Ou geralmente são tabacos mais simples? Olha, são. ô Brian, Hum, eu até vou te fazer uma pergunta, uhum. tá? O Semois, ele é que tipo de corte? O Ele é, ele Semoá, é, ele é, um, ele é um ribbon ou ele é um corte picado? o Semoá, ele é um ribbon, não é picado não. Não é picado? Não. Então, Ó, é, isso aqui é um tabaco picado. A galera vai ver, ele é irregular, tem uns maiores, uns menores, e ele não é aquela tirinha bonitinha, ele é todo quebradiço. Tem uhum, pozinho no meio, tem tudo misturado aqui. Isso é um uhum. tabaco picado. Eu vou Esse, dar no um caso, exemplo, aqui é um irlandês. tá? Eu vou dar uma. Eu acho que o maior exemplo de tabaco picado que dá para ver nitidamente o que, que ele Hum. é o cano Giovanella, né? Só uma Por... pergunta, tu vai ignorar a pergunta que eu fiz? Ou... Qual? Eu perguntei se o tabaco picado é necessariamente um tabaco mais simples. Ou não, pode ser um tabaco de excelente qualidade picado.
É uma boa pergunta. Eu tô tentando achar algum tabaco na minha mente aqui que seja picado e seja de excelente qualidade. E eu E respondo não, depois desse monte. eu tô tentando lembrar, velho, mas Eu me por lembro enquanto. de alguns que são muito bons e são picados. São nacionais. Importado é mais difícil de achar, né? Tabaco geralmente picado não é de boa qualidade. Geralmente é um ribbon que cortou ali no finalzinho do ribbon, não deu Sobrou. certo, sobra. Geralmente é sobra, tá? É o Tá. pozinho que sobrou, né? Uhum. Até aquele que você pega nos últimos fornilhos só tem pó, né? É isso Não aí, tem mais nem picado, é um pó só. é isso aí. Uhum. Eu não considero ele de boa qualidade. Por isso que geralmente um tabaco picado, a grande maioria, ele tem uma aromatização junto ali para mascarar talvez um pedaço de caulezinho que veio ali, entendeu? Uma coisinha assim que veio ali. Por causa que esse tipo de coisa amarga o tabaco, né? Então eles dão meio que uma mascaradinha ali para não ser tão ruim a Uhum. experiência. Cara, E não necessariamente é um tabaco de baixa qualidade, mas geralmente é essa questão, né? É o que sobrou e tal, ou o processo não é aquele processo todo bem pensado. O tabaco é pensado para ser picado mesmo, mas é um tabaco geralmente mais simples, né? É. Nós sempre estamos colocando geralmente, porque óbvio que alguém vai vir ali nos comentários dizer, mas tem o tabaco tal da marca tal que é maravilhoso e é picado. Não discordamos, pode existir, sabe? Mas é difícil de puxar isso na cabeça. Geralmente os tabacos mais de alta qualidade, as misturas mais bem pensadas e tudo mais, geralmente é Ribbon e o Shag também, né? mas eu tô pensando em outra coisa também. Porque necessariamente a qualidade do tabaco, não necessariamente, aliás, ela seja ruim, tá? Sim. Por exemplo, eu vou dar o exemplo que o Brian falou do irlandês. Não necessariamente o tabaco tem uma qualidade ruim, mas ela tem um preparo simples, né, para atingir um preço que ela é vendida no mercado, né? Então não é interessante para a marca colocar tanto esmero ali no tabaco para ele atingir um custo maior do que o valor de venda, Eu discordo. né? Eu ainda acho que o tabaco é ruim. Vou te falar o porquê. Quando geralmente as folhas são mais inteiras, eles utilizam para outros fins, né? Para fazer o ribbon, para fazer um tabaco mais apresentável, vamos dizer assim, Uhum. visualmente. E quando tem esse tipo de tabaco aqui, eles pegam um tabaco mais simples, porque tem grau de tabaco. O Virginia, ele não é porque ele é Virginia que todos os Virginia vão ser bons. Tem graus dentro do Virginia que tamanho de folha e entre várias coisas, entendeu? Então Isso é regra de mercado, né, Brian? uhum, Quase. Se você pegar o que a gente chama aqui de guisado ou carne moída para vocês, hein? Geralmente não é carne de primeira qualidade. O frango tem o corte do peito, o sobrecoxa, que lá depois tem aquele, como é que eles chamam lá? É, não me lembro, não é sushi. Aqueles pedacinhos, cortes pequenininhos. Geralmente aquilo sassami, ali é a sobra, né? sassami. O sassami. É. Sushi é o sassami, né? Que me Uhum, lembra sushi. Mas geralmente é um corte e o resto ali, né? Que fica uhum, mais barato, inclusive, para comprar. Então é mesmo, Uhum. mais ou menos uma regra de mercado é isso. isso aí. Então, e o corte picado, geralmente você vai encontrar ele mais barato do que um ribbon, por exemplo, por Uhum. causa desse tipo de coisa que você falou aí, realmente, mano. Não Mas que você não possa pegar. Inclusive, eu já vi misturas que mistura tabaco picado com ribbon, Uhum, né? uhum. Já vi isso. É meio ruim porque geralmente por falta de homogeneidade ali, o picado tende a, conforme você mexe a lata ali, conforme ele tende a decantar e ficar acumulando ali embaixo, né? Então você tem que dar uma mexida na lata e tal, para não ficar no fundo. Por exemplo, às vezes tem o lataquia, que ele é mais quebradiço e tudo mais. Mesmo cortado em ribbon, ele acaba às vezes ficando picado. Se sim. tem um Virginia junto ali, o lataquia tende a ficar acumulado no fundo da lata. É. Né? Então tem esses Por poréns aí. exemplo, tem um É corte verdade. picado que muita gente fuma e não sabe que é picado. Vou te dar um exemplo, cigarro comercial é corte picado. Uhum. Tá, vou falar marcas aqui, Marlboro e por aí vai,
se você desmanchar um cigarro desse, você vai ver que é um corte picado que tem ali dentro. É Sim. uma mistura de vários tabacos, geralmente Virginia e Burley, né, mas é picado. É praticamente um granulado, né? É. Mas sabe um tabaco para cachimbo que tem no mercado que eu acho que ele é melhor exemplo que o irlandês para falar, Brian? Que é o Canjo Vanilla. O Canjo Vanilla ele chega a ser mais irregular ainda. Porque você vê pedaços pequenos, grandes, e você realmente, por diversas vezes, eu já tirei caules realmente do tabaco. Uhum, Ele é bem mais irregular, né? sim. Das grandes marcas que fazem tabaco para cachimbo, eu vejo que é o tabaco mais amado, né? Geralmente pelos cachimbeiros. Sim. Mas a gente não pode ignorar que o corte dele não é, a melhor característica do tabaco, não. Então, falando de marca, como você falou, Trau, marcas, por exemplo, Cândido Giovanella, irlandês, né, que é o irlandês, cisne branco ali e tal, e a Wilder Finamore geralmente são tabacos picados, Sim. né. E característica do tabaco picado. Por que que o Brian fala que geralmente é um tabaco de menor qualidade? Porque, primeiro, para mistura, ao meu ver, tá? Me corrijam se eu estiver errado, o ribbon é a melhor maneira de você fazer mistura de dois tabacos. É com ribbon. Porque ele vai ficar bem homogêneo, ele vai ficar trançado um no outro e ele não vai decantar, que nem eu falei. O picado pode acontecer de uma folha foi picada desse tamanho, outra folha foi picada daquele tamanho. Pode acontecer essa heterogeneidade, nossa, hetere, heterogeneidade, né? E deixar a mistura não tão homogênea, É isso aí. né? E pode dar diferença do começo da lata para o final da lata. Uhum. Outra coisa, vai queimar mais quente o tabaco picado do que o tabaco em ribbon. Vai perder mais umidade do que o ribbon. Então, todos esses são detalhes que diminuem um pouco a qualidade do tabaco. É Né? isso aí. Pode vir na boca também, dependendo do cachimbo, se não tem um filtro, dependendo da espessura da canela e tudo mais. E vinha a brasa ali quente na boca, né. Acontece, É, pode acontecer. Dependendo da furação do cachimbo, né? Um corn cob com É. uma furação maior, isso já aconteceu comigo várias vezes, Brian. Com um corn cob, por exemplo. Uhum. Então. eu vou ser bem sincero que eu tenho um carinho, né? Pelos tabacos que são picados, né? Brasileiros. Porque foi ali que eu comecei, né? E fiquei por bastante tempo, ainda fumo de vez em quando, né? Tabacos nessas linhas aí. E eu tenho um carinho, sinceramente. Então, eu não vou dizer que são experiências ruins, né? Uhum. Não, de Necessariamente forma pelo alguma. corte. Não, não. Porque assim, mesmo que o corte não seja o melhor, né? Ele ainda é um corte pensado para fumar no cachimbo e ele funciona muito bem para fumar no cachimbo. Né? É. Diferente do shag que a gente estava falando, né? É. E ele Exatamente. também Tem fuma no esses cigarro cuidados. legal também, viu. O picado Ah, ele tá. vai no cigarro bem legal também. Então ele seria um tabaco versátil, ele funciona para os 2 mundos, né. Sim. É verdade. Pro cigarro funciona bem também, É. com certeza. Qual é o corte preferido de vocês, então, desses três que nós falamos? O ribbon. Ribbon. Ribbon, né? Eu acho que é o corte mais apropriado e, na verdade, desses que nós estamos falando, Hoje. é o corte mais apropriado para o cachimbo. Num futuro Enciclopipe, nós falaremos de outros cortes, outros formatos de tabaco, mas daí fica para uma próxima, né? É. O ribbon acho que é um dos queridinhos dos cachimbeiros, né, cara. É, Ah, eu acho que, Brian, principalmente por causa das misturas, é ah, muito melhor fazer mistura em ribbon É, do que fazer picado ou em shag. verdade. eu. Inclusive o shag você não encontra mistura propriamente dita, né? Não. Geralmente é um Virginia ou um Burley. Ou é um Virginia Aham, puro ou um Burley puro, você não acha mesclado de um com o outro. É é difícil. Exatamente. verdade. Mas tem uma questão também, né? É difícil achar um cachimbeiro que fala eu não gosto de ribbon, sabe? É difícil. É. Eu não, Não, você não vai achar. é difícil, porque eu mesmo não conheço. Eu não conheço uma pessoa que só fuma flake, tá ligado? O Uhum. cara vai dizer, não, eu prefiro flake, mas não vai dizer que, não O fumo ribbon, ribbon porque é muito ruim. Já vejo gente que diz que não fuma tabaco picado e não fuma shag. Isso eu já ouvi. já. Ah, sim. Porque isso também.
além de tudo, tem a ver com a qualidade também dos tabacos, né? Não, e até Uhum. mesmo, Trau, que a grande fatia do mercado de venda é Ribbon, né? Acho que uns 70% do mercado de venda ali de cachimbo, você vai procurar tabaco para cachimbo, ele vem em Ribbon. Sim, Depois tem as outras variações, mas o Ribbon é certeza que você vai achar. sim, sim. Eu acho que não em volume, né? Mas em variedade, sim. Aham. Porque em volume eu acho que a maior parte é picado, eu acho. No Brasil, pelo No menos. Brasil, mas lá fora não. Para Brasil. cachimbo, não. Para É, cachimbo é Ribbon, acho que é a maioria mesmo. é. Agora, se existir, né, alguém pode colocar nos comentários contestando o que a gente está falando, né? Uhum. Se existir um tabaco picado, por exemplo, lá de fora, que tem uma qualidade, né, e quiser colocar pra gente, talvez a gente até tenha curiosidade de conhecer esse tabaco, né? Sim. Um Seven Porque Seas, um Capitão Black, eles são que corte? Ribbon. É Ribbon, Ribbon, né? É. Ribbon. Lá fora E, picado você vai achar, como que chama? Prince Albert, você vai achar Carter Hall, tá, aí é picado, é tabaco aí picado lá picada. fora, americano. Mas E também são linhas de início, assim, de entrada. Sim, são, lá são são, considerados drugstore lá fora. sim. Como aqui o irlandês, e Candinho e o Wilder é considerado drugstore aqui no Brasil, Aham. lá é a mesma. Assim, e é importante ressaltar isso que a gente acabou de entrar. Lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, também tem fumo simples, né? E Uhum, também tem uma galera que fuma os tabacos simples e tá de boa, é, né? Carter Hall, que você falou, misturas da Missouri, também, que são bem simples, sim. né? Half and Half, Tem né? uma mistura Normal. da você me lembrou, tem uma mistura da Missouri que ela é em shag, eu já fumei, Aham, é sim. aromatizado em shag, mas eu já mas não é o melhor tabaco, eu já fumei não, mas já cheguei a fumar. Não, é interessante, É né? Então, interessante. assim, ó, de verdade, se alguém aí colocar nos comentários e falar, ó, tem esse tabaco aqui que é de excelente qualidade, que é fumo picado. Ah, interessante, porque assim, se existir um tabaco com fumo picado que seja de qualidade boa, eu não vejo por que não Fumá-lo. é, ser uma predileção, entendeu? É, O corte influencia, cara, mas se ele é de qualidade, né? é isso Eu acho aí. que tá valendo. Então, deixa aí no chat a sua opinião, né? Fica à vontade para botar sugestões, etc. Num próximo Enciclopipe aí, não sei se no próximo ou nos outros, a gente vai falar de outros cortes, então, né? Tem plug, tem flake, tem medallion, tem outros, né? Cake, enfim. A Deixa eu gente fala aproveitar, sobre eles Maurício, num próximo Enciclopipe. e fazer uma pergunta para o chat. Dos 3 aqui que a gente abordou hoje, né, que é o Ribbon, o Shag e o picado, qual que é o seu preferido? Coloca aqui no chat também. Isso aí, Uhum. coloca no chat e não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação dos nossos novos conteúdos, porque nós temos todas as terças-feiras conteúdo ao vivo, entrevistas, nas quintas-feiras, às vezes gravado como esta, às vezes ao vivo, e no sábado sempre um review. Tá? Então fica ligado nos nossos conteúdos, consuma sem moderação os nossos conteúdos. E até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau! Tchau!